lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Do céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A graça e a paz do nosso amado Senhor. Quero fazer um convite à igreja, mais uma vez, nos voltarmos para a palavra do nosso Deus. Sei que o reino dos homens não vai lá muito bem.
mas eu quero trazer aqui uma palavra que vem a nos dizer algo acerca do reino de Deus, aquilo que realmente nos interessa e nos importa. Quero dizer a vocês que o reino de Deus é possível de ser visto e de ser vivido nesta terra, bem aqui neste mundo. E isso se refere ao fato de sermos capazes de visualizarmos em nossa mente, em nosso entendimento, digo também em nosso coração, grandes projetos e planos. Também sabemos que aquilo que visualizamos e entendemos ser necessário para o nosso bem, quando bem planejado e executado, torna-se uma realidade. O homem é capaz disso, de visualizar uma realidade que ainda será alcançada, mas essa visão ela vem antes. Essa visão é anterior. Primeiro é a visão de um projeto, a visão de um plano, talvez uma maquete. Pelo que temos o novo, aquilo que ainda há de ser realizado. Assim, já começamos a viver a nova realidade, antecipadamente, porque acreditamos sim em nossos planos. Assim, o reino de Deus faz parte do plano do Todo-Poderoso para a salvação da humanidade. Deus projetou. Cabe a nós visualizarmos o reino dentro do contexto de salvação, da nossa salvação. E isso quer dizer, não apenas de acreditar, mas de ver. Ver o reino de Deus diante dos nossos olhos, de uma forma muito real. Então o reino de Deus, ele está aqui, ele começa neste lugar, importa conseguirmos vê-lo, porém há de ser considerado as coisas celestiais, pois elas existem sim, e Jesus fala de tais coisas a todo tempo, a todo momento. Jesus pregava essas verdades. E um dia ele respondeu a um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, mestre em Israel. E ocorreu quando esse homem se aproximou e perguntou a Jesus: como pode ser isso? Referindo-se às coisas que anteriormente ouvira da boca de Jesus. E Jesus, gentilmente, imagino eu, responde, pois Jesus se alegra em determinadas perguntas. Eu acredito que esta foi uma daquelas perguntas fantásticas feitas ao Mestre. Torna-se então esta pergunta também um questionamento essencial e atual para nós meditarmos, certo? E eu espero que você concorde comigo em pensar nessas coisas. E a pergunta é essa: como é possível ver o reino de Deus? Gostaria que você pudesse meditar nessa pergunta por alguns instantes. Seria possível eu ver o reino de Deus? Seria possível nós vermos o reino de Deus? Prosseguindo, Jesus fala dessa possibilidade de vermos o seu reino. E Jesus o faz quando revela a Nicodemos e ao mundo um novo nascimento. Portanto, o novo nascimento está relacionado com a capacidade de se ver o reino. Vejamos o que dizia Jesus em João capítulo 3, verso 3. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A faculdade de ver está associada, sim, a este nascimento. Observa-se no capítulo 3 do livro de João que Nicodemos um dia se aproximou de Jesus com toda a segurança, mas Jesus o surpreende quando toma o controle daquela situação criada por Nicodemos.
Nicodemos sabiamente conseguira criar uma situação, mas Jesus é quem assumiu o controle. Esse homem chamado Nicodemos pretendia fazer um rodeio, carregado de palavras sábias, para o fim de aproximar-se de Jesus, ganhar a confiança dele, ser gentil, mostrar-se amistoso, um admirador de Cristo. Porém, Cristo o surpreendeu, como conhecedor daquilo que estava no coração de seu interlocutor. Jesus tomou a questão proposta e anunciou ao mundo essa possibilidade, pois o assunto em pauta interessava sim ao mundo. Estava em pauta o reino de Deus. E o sábio foi pego em sua sabedoria, e nisso imagino que ele muito se alegrou. Refiro-me ao sábio, refiro-me ao mestre, aqui identificado como um homem chamado Nicodemos. Veja, é necessário sim um novo nascimento. Este se mostra útil para um fim específico, que é possibilitar a nós vermos o reino de Deus. Mas o ver só será possível mediante o nascer de novo. Agora passo a pensar. Nicodemos tinha grande conhecimento de Deus, era mestre em Israel, afinal foi Jesus quem o reconheceu dessa forma, como mestre. Nicodemos conhecia Deus de uma certa forma, sim, mas não conseguia visualizar o reino, não detinha ainda essa capacidade. O reino pode ser visualizado. Digo ainda mais, que esse reino, ele deve ser visualizado. Jesus não veio ao mundo apenas para pregar o reino. Jesus veio para mostrar o reino, e isso é possível porque esse reino está próximo, está bem próximo. Quero ler com vocês o livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, capítulo 1 do livro de Marcos, versículos 14 e 15, que diz assim: Veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus tornou possível mostrar o reino de Deus ao mundo. Isso após a sua manifestação, a sua vinda. Jesus nos dá a proximidade necessária com o reino de Deus. E ele veio para isso. Revelar-nos um novo nascimento também. E assim como a criança nascida de uma mulher tem ao alcance de seus olhos um novo mundo repleto de oportunidades, mas também de infortúnios. E isso se dá quanto ao novo nascimento, quanto ao reino de Deus. E essa palavra é dirigida a nós, a cada um de nós, no dia de hoje. Com o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus veio nos mostrar seu reino, não apenas anunciar. Jesus veio tornar manifesto ao mundo também o seu amor. Jesus nos dá a proximidade com o reino de Deus. E assim ele nos diz sim que é possível contemplarmos com os nossos olhos, ainda neste mundo, o seu reino. E todas essas coisas foram possíveis, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3, versículo 13. Também no versículo 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
E assim o amor de Deus é manifesto ao mundo. Mas porque Deus amou o mundo tanto assim? Porque Deus ama o mundo tanto assim? Porque Deus nos ama tanto assim? Me desculpem, mas não vim trazer respostas a essa pergunta. Assim como Nicodemos deixou a sua interrogação para pensarmos e nela refletirmos hoje. E para encerrar essa mensagem, eu quero deixar esta interrogação: por que o amor de Deus é manifesto a nós, a este mundo, dessa forma tão intensa, dessa forma tão sublime? Segundo os escritos do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31, lá nos diz que Deus amou o mundo, sim. Isso porque Ele é bom. Foi Deus quem o fez. Mas eu quero dizer a vocês que o reino de Deus ainda é muito maior. E por que não dizer muito melhor do que tudo aquilo que a mente humana é capaz de imaginar? Segundo a origem de todas as coisas, viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 31. E com esse versículo eu quero encerrar essa mensagem e dizer a vocês, em nome de Jesus, que você seja abençoado, meu irmão, minha irmã, e de uma forma muito especial, que cada membro aqui da nossa produção presente seja imensamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é